Olá, muito boa noite. Estação Hamburgo desta terça-feira, hoje 15 de setembro de 2020. Está no ar o nosso Estação Hamburgo, direto pelo canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos nossos aplicativos para Android e iOS, através do nosso site valetvplay.com. E está rolando a nossa live no YouTube, Facebook, Instagram, para você curtir e compartilhar. Também através dos nossos parceiros CleanNet, a sua Clean TV, CDN TV e DSI TV. Horários alternativos aqui no nosso canal 14 da NET ou no nosso canal no YouTube. Um programa Estação Hamburgo especial nessa terça-feira, só com convidados gremistas, evidentemente. Né, Dudu Nilson? Ai, tá bom, Dudu não é gremista, né? Tá bom, tudo certo. Mas sim, para a gente comemorar e falar muito de Grêmio, porque são 117 anos do imortal tricolor, do time da Zenha, do time do Prado. Dudu não era nem nascido no Olímpico, imagina, Eduardo Pires. E a gente aqui comemorando, sim, a chegada de Eduardo Cavani. Não, claro que não, ainda não, né? Eduardo, aqui Eduardo Pires, Eduardo e Eduardo Schmitz, vocês querem me dar um nó na cabeça. Edinson Cavani. Está chegando, eu não sei aonde, mas está chegando em algum lugar, viu, Luiz Fernando Rodenbusch? Essas são as piadas que o Fernando Rodenbusch gosta de falar. Edinson Cavani chegou em algum lugar, não sabemos aonde, com certeza não é no Grêmio. Muito boa noite, Fernando Rodenbusch. Ele está no Hotel Lagueto. Sim, que montagem podre aquela, com o nome... Eu disse assim, meu Deus do céu, como acreditar nisso, né? E botaram uma foto do Rigo junto lá, né? Olha, cara, o que eu vi de fake news em torno disso e de meme em torno disso, eu não preciso mais ver fake e meme pro resto do ano, tá? Pro resto, talvez, dos próximos 2 anos. Mas também nunca se falou de uma contratação desse estofo no Brasil, né? Talvez comparado lá à chegada do Romário lá atrás. Neste momento, 21 horas, está rolando a live de aniversário do Grêmio, né? Com a presença do Borghetinho, com a presença da Vera Louca, né? Com a presença do nosso Ivan Clay, né? Do Vitor Clay, filho do nosso Ivan Clay aqui, o nosso Vitor Clay. Diga-se de passagem, uma relação direta com o Novo Hamburgo, né? A Vera Louca com uma relação íntima com o Novo Hamburgo, né? O Vitor nascido aqui, e o Borghetinho, a avó dele, né? É Borghetti, mas antes de ser Borghetti é Becker também, né? Renato Becker Borghetti. Dudu News, boa noite, Dudu. Vamos dizer o seguinte, vocês estão tanto falando de Grêmio aí, né? Vocês estão tanto falando de Grêmio, vocês gostam de falar de Grêmio quando eu tô aqui, parece que vocês gostam de me deixar estressado, alguma coisa do tipo. Mas olha, enquanto o jogo em relação ao futebol rola aí no Brasil, em Novo Hamburgo o jogo rola nas eleições. Em 15 minutos, em um prazo de 15 minutos, nós tivemos mais 2 novos candidatos à prefeitura de Novo Hamburgo. Não que esses nomes possam definir o pleito, não que esses nomes possam mudar alguma coisa nessas eleições, porque são candidatos relativamente pequenos. Nós teremos mais 2 pessoas nesse pleito, né? Somando a tudo isso, Rodrigo Stephen, são 6 candidatos aqui em Novo Hamburgo. Dudu, mas um desses nomes, o partido é pequeno na cidade. É muito pequeno. Mas é um gigante da política hamburguense, hein? É um nome importante, já esteve em vários partidos, já esteve relacionado até com a atual prefeita Fátima Daut e também candidata à prefeitura. Estamos falando, vamos dar nome aos bois, né, Rodrigão? Felipe Miller, Partido Trabalhista Cristão. Vocês me desculpem, o chamado Varre Vassourinha. Ele voltou a aderir a campanhas de alguns presidentes da República do passado. É o Varre Vassourinha. PTC. O vice... PTC, Partido Trabalhista Cristão, viu, Rodrigão? Partido Trabalhista Cristão.
Pegando aqui, fazendo um mail, né, relativamente de quem será o Felipe Miller, com quem vem Felipe Miller, na verdade. O vice dele será o comerciante, o empresário hamburguense Jefferson Alexandre. A chapa será pura, não será uma chapa com nenhuma coligação, e também será uma chapa sem nenhum candidato a vereador. Então, quer dizer, o partido, mais ou menos, deverá ser o prefeito, né, o candidato a prefeito, o candidato a vice-prefeito e o coordenador de campanha, Genoildo Fragata. Esses são os nomes que nós temos. O Fragata está com ele, então. Fragata saiu do PP para estar com Felipe Miller. Eles tentaram uma aliança com o Paulo Ritzel, não conseguiram. Tentaram uma aliança com o João Cariolato, do PSC, também não conseguiram. Então, cada um com a cara do Eduardo Pires, cada um foi para um lado. Felipe Miller vai de candidato, e eu citei o nome dele, Paulo Arthur Ritzel, ex-prefeito de Novo Hamburgo, lá em 1992, filho de Eugênio Nelson Ritzel, também ex-prefeito de Novo Hamburgo, já falecido, volta ao pleito em 2020. Ele foi candidato também já em 2016, foi candidato em 2018 a deputado estadual e agora novamente a prefeito aqui por Novo Hamburgo. A vice dele, Rodrigão Rodenbusch e Dudu Pires, será um nome também não muito conhecido aqui na cidade, Marlene Canse, também do Democratas, e em fala com a reportagem da Vale TV, das eleições cidadãs, Ritzel disse que pretende fazer uma campanha limpa, sem ataques e pensando somente em Novo Hamburgo. O partido deverá vir com 15 candidatos a vereador. E lembrando que em 2016 o ex-prefeito ficou em segundo lugar nas eleições, em 30% dos votos, contra 35% da agora candidata, né, e também prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Cristina Caixinhas Daut. Ô, Dudu, mas naquela oportunidade ele tinha, não só era candidato pelo MDB, como tinha também uma quantidade de candidatos à vereança enorme. São tempos bem diferentes. Né? Aquela dobradinha, aquela composição ali colocou 6 vereadores em Novo Hamburgo, hein? 6 vereadores. PTB, a chapa do PTB botou 2, né? PTB e Rede, e a chapa do MDB botou na proporcional 4 vereadores, hein? E para quem fez 6 vereadores, agora ter 15 candidatos, vai fazer muita diferença, hein? Vai sentir falta. É isso que eu ia dizer realmente, né? Se a gente for comparar 2016 com 2020, aqui só foi uma fala rápida para lembrar, né, do que aconteceu em 2016, são coisas totalmente diferentes, até porque se a gente for ver, o ex-prefeito Ritzel em 2018 foi feia coisa, né? Quantos votos ele fez para deputado estadual? Mas ele não conseguiu fazer muita campanha, foram né? Poucos, acho que foram 3 mil votos. Foram 3 mil votos, se eu não me engano. Ô, Eduardo Pires, eu tento te procurar várias vezes ao dia, falar contigo, porque de certa forma tu alivia a minha dor. Tento buscar notícias do meu Grêmio para sofrer menos, mas tu só me faz sofrer mais, Eduardo Pires. Muito boa noite. Boa noite, Rodrigo, Rodenbusch, Dudu News. Olha, é uma dor para os gremistas, porque agora imagina... Tu falou aí, Rodrigo, da questão de só comparada, talvez, se vier aí o Cavani para o Grêmio, se ele for anunciado mesmo pelo Grêmio ou por outro clube brasileiro, ao Romário em 1995. Acho que o Ronaldinho Gaúcho também, lá em 2009, também foi uma grande contratação, né? De quem tu está falando? Quem? Quem seria esse? Não conheço. Mesmo que o Ronaldinho Gaúcho tenha feito tudo que ele fez contra o Grêmio, nada a favor, mas a gente tem que, mesmo que depois dele parar de jogar futebol tenha se perdido na vida, mas o Ronaldinho foi um craque, um dos 5 melhores do mundo. Então, naquela oportunidade, ele estava tudo acertado, e eu lembro que eu trabalhava com o Jones Batista na agência Supernova. E o Jones tinha um braço que era de assessoria de imprensa,
e ele cuidava da conta do Instituto Ronaldinho Gaúcho, e eu fazia assessoria para o Instituto Ronaldinho Gaúcho e estava naquela oportunidade sempre presente ali com o Ronaldinho, com o Assis, e o Ronaldinho me disse, estou acertando com o Grêmio, eu vou me apresentar no Grêmio. E na época eu não tinha veículo, eu estava trabalhando como assessor, e eu lembro que o Luiz Henrique Benfica me ligou, ele estava na 0 Hora e hoje está na Band, me ligou. Eu disse, Benfica, pode dar a informação, Ronaldinho é do Grêmio. E aí isso tudo veio à tona depois, o Grêmio veio, aquela história toda que nós já sabemos das caixas de som que foram recolhidas, e o Ronaldinho deu para trás, foi parar no Flamengo. Será que vai acontecer de novo com a gente, Rodrigão? Cavani vai parar no Flamengo. Eduardo Pires, se isso acontecer, a culpa é tua. De novo. Aí eu larguei. Aí, olha... Perder de 5-0 do Flamengo, tudo bem, né? Agora perder o Cavani, não, né? Poxa vida, alguém pode parar o jatinho, o aviãozinho? Será que é não é o seu Feijó Filho que está levando o Cavani, né? Alguém manda um WhatsApp pro... Que história é essa, Eduardo Pires? É uma das tantas fofocas e fake news que estão rolando, é isso? É tudo, a gente não sabe em quem acreditar, viu, Rodenbusch? Se fosse o Celestino Rodenbusch, a gente saberia para onde iria o jogador, porque a gente tinha certeza que quando o seu Rodenbusch, que Deus o tenha, saía com aquela malinha preta, a gente sabia que ali já tinha as luvas do jogador, a antiga luvas do Ô Pires, mas a agonia é grande. E o presidente ontem, ou ele tinha uma coisa muito especial guardada, ou ele é um sádico que te queria ver todos os gremistas sofrendo, né? Porque a carinha, hein, Rodenbusch? A cara dele, o sorriso dele, não é do feitio do presidente fazer esse tipo de coisa, né? A gente não vê ele. Ele é um cara muito ponderado, muito polido, ser um grande político, né? E daqui a pouco o presidente me apronta uma dessas... Jesus. Não, mas eu acho que ele não iria brincar com essa situação e nem tirar ser sarcástico como foi o Nestor Rain, que foi extremamente deselegante com um colega de imprensa ao ser irônico em dar uma resposta para o João Batista Filho. Foi completamente equivocada a resposta do Nestor Rain naquela oportunidade. Mas agora, o Romildo não tem esse perfil. Nós levamos o Romildo aí no debate bola da Vale TV, sempre uma pessoa muito ponderada, educada, sempre colocando as verdades em todas as entrevistas. Sempre foi assim, o que é verdade ele fala, o que pode ser falado ele fala, o que não pode ser falado ele não desmente, ele não mente, ele fala a realidade. E sim, o Grêmio, há uma negociação, há uma conversa, e o Cavani optando por vir para a América do Sul, o Grêmio será o clube. Pelo menos até a meia-noite era isso. Pelo menos até a meia-noite era isso. Tudo pode mudar, né? O Donilson acabou de dizer, tudo pode mudar. O Rodenbusch, conta para nós aí, hein? Internacional, no Inter eu tenho certeza que o Cavani não vai parar. Viu, Dudu? Eu também acho que não tem dinheiro para isso. Não adianta. O Rodenbusch, isso é bom ou ruim pro Grêmio, hein? Porque é um caminhão de dinheiro para um cara só, né? Mas eu acho que é muito bom, principalmente para a torcida, né? E tal, mesmo se o cara vale tanto, imagina o que ele poderia trazer, né? Mesmo nesses momentos de pandemia, o que ele pode trazer para esse tão sofrido momento do Grêmio, né, cara? Tá complicada a coisa, né? Sinceramente, está muito complicado. Mas eu não acredito, né? Eu sou meio São Tomé, assim. Eu tenho que acreditar, tenho que ver para acreditar isso aí. Agora, eu tô entre estar de sangue doce e de sofrer muito com esse troço todo, viu? Porque olha, daí vem um amigo e mete uma pilha, e daí vem um outro cara que está muito ligado ao futebol e mete outra. Muito mais, como, por exemplo,
uma pessoa como o Dudu, por exemplo, né? Fico preocupado com ele. Na hora que abrir aquela torta hoje à noite, o bolo, abrir aquele bolo, vai sair de dentro. Imagina o que ele deve estar sentindo nesse momento, né? Eu ouvi dizer, Fernando, que o que vai acontecer é que vai entrar um borguetinho de cabeça baixa tocando, e daqui a pouco entra um segundo borguetinho de cabeça baixa tocando. E daqui a pouco o primeiro levanta a cara e é o Cavani. O que tu acha? Será que não é o Tony? Será que não é o Tony fazendo borguetinho? Para quem não conhece as expectativas do Tony, já fez o borguetinho na peça de teatro, hein? É verdade. Deus livre, cara. Hoje no Sala de Redação, um dos integrantes, o Maurício Saraiva, ele estava falando que recebeu uma mensagem do Galvão Bueno, e o Galvão Bueno, ele está praticamente 80% da sua vida residindo aqui no Rio Grande do Sul. Ele tem uma fazenda enorme lá na campanha gaúcha, em Bagé. E aí o Galvão Bueno tem amizades com pessoas que têm relações de amizades com o Cavani. Salto fica a 100 quilômetros de Santana do Livramento. Então, toda aquela parte ali, né, de Bagé, Santana do Livramento, Salto, todo mundo se conhece na questão de fazendas e tal, cabeça de gado, aquela coisa toda, coisa de rico, né? Coisa de louco, assim, todo mundo. Cada um seu jatinho, E o né, Galvão Bueno mandou uma mensagem para o Maurício Saraiva dizendo, a fala do Maurício Saraiva hoje no Sala de Redação, que o Cavani estava acertado com o Grêmio. Estava acertado com o Grêmio. Agora imagina, todo mundo... É para matar a gente no coração. Aquela fala a matéria que o Pedro Ernesto publicou ontem, 10 para meia-noite, é a hora que o vovô tá dormindo sempre. Pedro Ernesto Denardim publicar uma matéria no Clique RBS, de 11h53, 54 ali, no apagar do dia 14, daquele jeito, é quem tem uma informação muito quente também. Meu coração tenta se conter e achar que isso é uma grande pegadinha. E é muito engraçado isso como fato, como surgiu, como aconteceu. Mas esse negócio, a cada minuto que passa, vai ficando mais sério, Dudu. Mais sofredores somos nós, Dudu. Interessante, Rodrigo, porque na época que eu trabalhava na Pampa e era setorista do Grêmio lá em Porto Alegre, a gente tinha muitas informações e chegava fontes e falava para a gente, e a gente cravava, sabe? Dava a informação mesmo. E agora a gente observa a reportagem que cobre o dia a dia da dupla Grenal com muita dificuldade de fazer isso ou com medo de fazer, porque não tem a certeza, nenhuma fonte passou de forma concreta para os repórteres, sabe? Era diferente antigamente. Eu duvido. Se há 10 anos atrás, ou na época, se fosse hoje em dia, nós tivéssemos aí os repórteres que nós tínhamos naquela época, Silvio Benfica, Antônio Carlos Macedo, todos estão aí. Leonardo Meneghetti, Luiz Carlos Reck, o Darcy Filho, Alexandre Pretzel, Fabiano Baldasso, toda essa gente, se não tinha dado a informação. E pior é que eles estão aí ainda, né? Eles estão aí ainda. E o único que deu foi o resto. Ô, Dudu, tem uma frase, Dudu, do grande Paulo Santana, em que ele define muito bem o sentimento de ser gremista. Ele diz assim: ser gremista é o sonho delirante de não conseguir na vida ser uma outra coisa. Fernando Rodenbusch, é um sonho delirante pensar no Cavani, mas isto é ser gremista. Eu não sou, confesso a vocês honestamente, assim, eu não sou desesperado, viciado, mas eu gosto muito de futebol, brinco bastante, gosto de tocar uma flauta com os amigos. É uma coisa gostosa, né, Pires? Faz parte da vida. O Pires agora, não, o Pires fica bravo por causa de futebol, né? Não, já fiquei bastante, agora não fico mais. Imagina se o Paulo Santana fosse vivo, cara. Infartado, se cara. Tava louco. Na época ele beijou o Bira do Brasil de Pelotas, enlouquecido com a chegada do Bira.
Imagina com o Cavani, como seria. Eu queria que o Paulo Santana estivesse vivo para ver ele abraçando e beijando, rastejando para o Cavani. Que maravilha. Ô, Fernando Rodenbusch, a gente vai falar muito, evidentemente, também hoje sobre política local. Foi dada a largada. Bola ao centro, como diríamos no futebol, né, Pires? Bola ao centro e agora vamos às ganhas. Temos exatamente 60 dias até o dia do pleito. É como se fossem os cavalinhos do Fantástico. Como é que estão os nossos cavalinhos de Novo Hamburgo, Fernando Rodenbusch? O que tu está enxergando aí? Já tínhamos 4 candidatos confirmados. Na semana anterior, a Patrícia Beck. Nesta semana, a confirmação da prefeita Fátima, a candidata à reeleição, do delegado Zuco, do ex-prefeito Tarcísio. São 4 candidaturas voluptuosas, né? Volumosas, com bastante volumetria, né, nos seus quadros, seus nomes, os seus apoios, né? A gente conversou bastante ontem sobre isso aqui no Estação Hamburgo com Martin Beren e com Bado Jacob, e seguiremos falando muito sobre tudo isso, com certeza, nos próximos 60 dias, como forma de auxiliar a nossa comunidade, as nossas comunidades, né, onde a nossa Vale TV está inserida, a fazer uma escolha acertada, para que nos próximos 4 anos a nossa vida possa ser ainda muito melhor. O que tu está enxergando, Fernando Rodenbusch? Como o Dudu gosta de novidades e dá em primeira mão as coisas, eu vou dar em primeira mão para ele o novo partido criado em Novo Hamburgo, que ele não está sabendo ainda, é o PC, o Partido da Cultura, cujo prefeito vai ser o Rodenbusch. Opa, o que tu acha? Tem meu voto. Aí, ó, já tenho 2, o meu e o dele. Nem meu filho vai votar aqui. O Rodenbusch, eu acho que é um partido muito bom, assim, mas tu tem que cuidar porque tem uns que vão pegar uma foto de tu e vão botar assim: Rodenbusch bota PC porque ele está se referindo ao comunismo, ele é esquerda, ele é socialista, ele não escolheu o PT para não estar no nome dele. Falando sério agora, quero dizer para vocês assim, eu acho que nós temos bons candidatos. Vou me atrever a dizer que nós temos candidatos médios também, não temos candidatos ruins, não acredito nisso, ninguém é tão ruim que não possa ser candidato. Nós temos candidatos médios e temos bons candidatos aí, embora algumas pessoas possam até não concordar com isso, né? Mas eu não sei quem vai ganhar, eu sei quem pode perder. Nesse aspecto, eu já tenho assim, uma noção. Eu gostaria de fazer um comentário que eu fiz há pouco até com um colega, e é para mim, pelo menos, é uma realidade. Eu acho que o MDB perdeu em Novo Hamburgo. E não quero ficar falando mal do partido, ou coisa nesse sentido e tal. Mas acho que o MDB perdeu, vai perder cadeiras na legislatura, né? Na Câmara. Uhum. A Câmara vai perder cadeiras com toda certeza, né? Eu acredito muito nisso. Então, eu vejo que todos os partidos têm as suas possibilidades, mas essa questão da divisão de termos, até agora, 6. Não sei se ainda teremos mais. Parece que amanhã termina o prazo. É isso? Hoje termina o prazo. Não, acho que amanhã, acho que é dia 16, né, Dudu? Não, 16. Isso. 16, não, até hoje. amanhã. Desde que não é hoje, o último dia, terça-feira. Não, eu tenho a impressão que é 16. Eu tenho a impressão que é 16. Acho que é. Acredito que seja 16. Então, temos ainda mais um dia, a possibilidade de entrar mais um candidato ainda, e todos os candidatos sabem disso que eu vou falar agora. Há uma divisão. Obviamente, tu só pode votar em um candidato e tu vai ter que fazer uma escolha. 16 de setembro é o último dia. Amanhã é o último dia, Fernando. Isso aí. Então, é um pouquinho complicado ter 6 a 7 candidatos concorrendo. É muita gente para uma cidade, acho eu. Gosto muito de democracia, tudo bem, mas acho que é muita gente para uma cidade como Novo Hamburgo e os votos vão ficar divididos, né? A gente já está dividido, várias pessoas estão divididas. Imagina como vai ser
como vão ser essas eleições. Eu tenho uma pergunta para fazer, principalmente para vocês que entendem um pouquinho mais dessa política. Ainda existe, depois do dia 16, que é amanhã, ainda existe possibilidade de coligações? Ou apoios, pelo menos? Ou desistência de algum candidato? Desistência, sim, né, Fernando? A desistência ela pode se dar com a possibilidade, inclusive, de substituição de candidaturas. Não tenho certeza, mas é até o final do mês, que é quando encerra o prazo para que esteja o nome constante na urna, né? Agora, a gente falava sobre isso na semana passada, né? É muito estranho esse expediente, né? Porque isso parece uma brincadeira com as pessoas, né? Então, evidentemente, isso vai ser fortemente, se isso acontecer, vai ser fortemente rechaçado, né? Porque, O olha, tiveram Rodrigão, todo o tempo para se organizar, né? é ruim com a imprensa. Quando a gente bota o nome que o Ruim com o Paulo cidadão, né, Ritzel. Dudu? É É ruim com o óbvio, óbvio, cidadão. mas você falou ruim com o cidadão, ruim com todos os setores. Mas entrando na parte da imprensa, a gente também noticia, por exemplo, o Rodrigo Zucco é candidato à prefeitura. Se na semana que vem ele faz essa desistência, ele entra, por exemplo, a apoiar a Fátima, é ruim. Vai ficar ruim, porque podem rechaçar o nosso trabalho também. Esse aí também não tem muita credibilidade. Ele bota que a Fátima é candidata, mas a Fátima, na verdade, não é candidata, ela desistiu. Lembrando, né, Dudu, que isto é uma absurda comparação, porque evidentemente são dois bem longe. candidatíssimos, um não É bem abriria a mão longe. para apoiar o outro. A gente tem que ter alguns pudores nesse período eleitoral. Então, Bem longe do evidentemente, outro. nenhuma chance disso acontecer. Novo Fala, Hamburgo. Fernando. Oi? Já aconteceu isso na cidade de Novo Hamburgo, né? Nós já tivemos casos assim no passado. Eu não recordo, Fernando. O que te vem à mente? Eu vejo que já tem acontecido. Eu presumo que já tenha acontecido com algum Não, candidato. acho que não. Porque às vezes que nós tivemos trocas de espaços foi, por exemplo, naquela eleição suplementar que nós tivemos quando foi cassado a candidatura do Jair Foscarini e do Tarcísio. Na eleição suplementar foi uma nova eleição, aonde daí sai o Tarcísio e entra Jurema, sai Lucas Redecker e entra Júlio Redecker como candidatos. Então, esta situação de uma troca de candidato, eu honestamente não recordo. E conheço um pouco da nossa história política aí. Realmente não tem essa. O caso que eu me lembro na história do Brasil, recente, né, em 89, quando Puxa vida, agora vem o Correia, né? O Correia era o candidato pelo 26, sai a tentativa de que ele saia e de que entre Silvio Santos como candidato, mas que acaba não sendo validado, não tem como mudar na urna, voto era em cédula naquela época, né? Tudo muito prejudicado, enfim, né? Fala, Pires, você estava gesticulando ali? Não, em 89 eu não era nascido. Eu não era nascido. 1989, Eduardo Pires era uma estrelinha no céu. Aham. Certo, perfeito. Vocês estão falando sobre a quantidade de partidos, e eu não estou me referindo a Novo Hamburgo, nem a São Leopoldo, eu estou me referindo à questão geral, né? A questão de vários partidos no Brasil. Enquanto nós não tivermos, isso aí já é uma coisa que vem sendo batida há muitos e muitos anos, né, Rodenbusch, de uma reforma política. Enquanto nós não tivermos isso, vai continuar dessa forma e aumentando a cada ano que passa o número de partidos, né? E essa reforma política ela não vai acontecer. Não vai acontecer. Enquanto nós não tivermos uma reforma política adequada para o Brasil, vai continuar candidatos, com todo respeito a todo mundo, candidatos nanicos, né, que estão ali só para a questão de daqui a pouco apoiar um determinado candidato, porque eu vou dizer para vocês, eu já trabalhei em campanha política. E acontece de candidatos concorrentes estarem indo pedir voto para aquele que está lá na frente, para aquele candidato que está lá na frente, ele mesmo sendo candidato a prefeito. Eu vou dizer isso para vocês porque eu já trabalhei em 3 campanhas para prefeito aqui em Novo Hamburgo.
Eu sei bem o que eu estou falando. Então, isso é inconcebível acontecer dentro de uma campanha política, exatamente por nós termos vários e vários partidos políticos. Enquanto a gente não tiver uma reforma, não vai continuar sendo assim. Vai continuar sendo assim. Mas o Pires é um fenômeno novo, né? Desde sempre, assim, né? Getúlio Vargas, lá atrás, criou 2 partidos para poder fazer uma jogada ali entre PTB e PSD na época, né? Eu realmente acho que a questão democrática ela não passa pelo tolimento da abertura de partidos, em que pese, a gente falou um pouco sobre isso ontem também, em que pese nós não termos 30 e tantas ideologias, quanto são os números de partidos no Brasil. Mas os Estados Unidos ele tem mais que o dobro de partidos, né? Os Estados Unidos tem 60 e tantos partidos. Só que, claro, como lá não tem fundo eleitoral, não tem fundo partidário, você paga para ter uma propaganda na TV, né? Não existe o porquê você ter um partido, você ser dono de um partido praticamente, ou ser realmente, né? Uma legenda de aluguel, como a gente costuma dizer, né? Eu acho que é um processo democrático de depuração. A cláusula de barreira ela deve imperar, deve tolir espaços para os menores que não conseguem, e a gente teve um período de transição para isso, né? Eu entendo a tua colocação, vejo ela recorrente, acho que atrapalha o processo de debate daqueles que são candidatíssimos ao pleito, né? Os Estados Unidos, tu pode ser candidato à presidência sem ter um partido, né? Ontem ainda lembrava do Ross Perot, que foi candidato sozinho lá, e uma terceira força muito grande, ganhando inclusive alguns delegados lá em 1990 e tantos. Agora aqui a gente não pode nem isso, nosso sistema partidário pressupõe que esteja afiliado a algum partido. Eu acho que a gente precisa valorizar ainda mais os partidos que existem, independente de quantos sejam, evitando que as pessoas possam trocar de partido no meio de um pleito, né, no meio da sua legislatura, por exemplo, ou da sua gestão. Isto é lamentável, né? Como o presidente Bolsonaro, que era ligado ao PP já há muitos anos, foi para o PSL, venceu pelo PSL, na semana seguinte já não era mais no PSL. Isto é ruim para a democracia, em que pese, eu acho que, diante do ser PSL quem o PSL era, ele fez o certo, mas... Voltar para o PSL, né? Então, pois é, ainda tem essa possibilidade, tiveram que muitos deles voltar, né? Ô, Dudu, Pires, vou fazer a mesma pergunta para ti que eu fiz ao Fernando. O que tu está enxergando das eleições municipais aí? 6 candidatos. Pires. Eduardo Pires, antes, aí depois nós vamos para a análise do News aí. Tu tem que falar qual Dudu é. O que tu está enxergando, Eduardo Pires? Desse páreo. Olha, eu tô vendo. Falou dos cavalinhos do Fantástico lá, né? Com todo respeito aos nossos candidatos aí. Todo respeito aos nossos candidatos, mas está muito equilibrado, né? Está muito equilibrado. Eu vejo assim como se fosse realmente o Campeonato Brasileiro, onde há um equilíbrio muito grande entre os competidores. E vai ser assim até o final. Até o final. Esses candidatos de menor expressão, digamos assim, não um menor nome, nem menos conhecimento de Novo Hamburgo, eles irão tirar voto de quem está lá na frente. E aí é que está o equilíbrio de tudo, né? Nós temos aí candidatos bons à prefeitura de Novo Hamburgo, não tem a menor dúvida disso, e vai ser bastante concorrido, vai ser como se fosse o Campeonato Brasileiro, fazendo uma relação aí do Campeonato Brasileiro, do futebol com a política, vai ser bastante equilibrado. Os cavalinhos do Fantástico ali, um passando na frente, daqui a pouco o outro passando mais adiante, lá na frente alguém dispara, mas daqui a pouco, no dia da eleição, está muito próximo, e a gente não sabe, Rodrigo, assim, a cabeça do eleitor, né? Ainda mais nesse período de pandemia. Muitos não irão votar, eu acredito, né? Em virtude disso. Com medo, talvez, de alguma coisa e tal, mas a campanha do eleitor brasileiro é muito difícil, embora tenha bastante aí pesquisas, mas é a urna que define. E a cabeça do eleitor brasileiro, ela é uma coisa extraordinária, não dá para decifrar, é como se fosse uma cabeça de treinador de futebol. Só não vai ter baixamento, né, Rodrigão? Hã?
Só não vai ter rebaixamento. Não vai ter a zona de rebaixamento. Isso definitivamente, felizmente, não teremos, né? O Eduardo Pires levanta uma questão bem importante, né? Que é a quantidade de votos válidos, né? A quantidade de pessoas. Novo Hamburgo tinha ali 100 e... Puxa vida. Não tem segundo turno, né? Não, Novo Hamburgo não tem segundo turno, né? Novo Hamburgo não tem segundo turno porque é uma cidade com menos de 200 mil eleitores. Ela tem 170 mil, 160... Deixa eu fazer uma conta rápida aqui. 50, 60, 67, 77. 177 mil eleitores, mais ou menos. Aí, no último pleito, é possível que esse número tenha se mantido mais ou menos, ou até tido um pequeno decréscimo, né? A gente teve, nessa oportunidade, entre brancos e abstenções e nulos, só que daí a gente não consegue filtrar o que foram votos nulos do então candidato Ayrton dos Santos, que teve seus votos anulados, né? Só nulos, então, foram 28.600 votos, mas estão junto aqui esses votos da candidatura anulada do Ayrton, né? E que acabou constando da urna, né? O nome dele, porque demorou muito para a decisão da nossa justiça. Então, nós tivemos ali 70 mil votos entre brancos, nulos e abstenções. Só abstenções foram 17%. Só que foram até a urna e votaram branco foram 10.800 votos, 7,38%. E aí 19,5% de nulos, mas aí, como eu falei, deve ter sido 3, 4 mil que votaram nulo e o restante votos do então ex-prefeito Ayrton dos Santos, que acabou sendo impedido de concorrer por ter a ficha suja, né? Enquadrado na famosa lei da ficha suja. Então a gente teve 107 mil votos válidos e 70 mil, mais de 70 mil, quase 71 mil votos invalidados. Com certeza, 1/3 da população hamburguense não votou, ou foi à urna e anulou ou votou em branco. Então, 1/3 da população, mais de 1/3 da população, não votou. Esse é um fenômeno que, além de nos entristecer, porque vai contra o que a gente espera da democracia, que é uma discussão ampla, que é bons nomes, que a gente ter que decidir alguém, né? O pecado, o castigo, né, de quem não gosta de política é ser governado por quem gosta, né? Já diziam lá desde a nossa início da nossa história antiga, né? Dudu, é muita gente que não vai votar, ou que não quer votar, ou que não acredita mais na política, né, Dudu? A minha preocupação, tu citou uma coisa muito interessante agora, e que eu venho pensando muito nos últimos dias. 2016, Ayrton dos Santos com a sua candidatura anulada. Eu não vou dizer, obviamente, porque isso parte de uma apuração, a gente está apurando isso ainda, mas deve ser publicado nos próximos dias. Nós temos uma previsão de 2 candidatos aqui em Novo Hamburgo terem uma disputa nesse meio judicial, para que as suas candidaturas sejam impugnadas, né? Isso já foi afirmado a mim, em algumas vezes já foi afirmado por algumas pessoas próximas a esses candidatos. Então, talvez a gente possa ter o que aconteceu lá em 2016, né? E que é muito complicado, né, Rodrigão? Porque constar o nome na urna eleitoral com o candidato não estando ali, e nós estamos falando de nomes importantes da política, do cenário eleitoral agora, pode mudar ainda muito o páreo eleitoral, né? Então, eu acho que quando nós falávamos no início do programa de desistências, talvez a desistência seja judicial, ela seja de um âmbito judicial e não de um âmbito democrático. Não seja assim, estou indo para casa, seja, vai para casa. Não, vai para casa, isso mesmo. Mas como é que tu tem uma informação dessas e tu não me dá essa informação, Dudu? Como é que conta o milagre e não conta o santo? Tô louco. Olha, vocês me desculpem, eu vou pegar o jornal NH de hoje, que hoje eu estava lendo a coluna. Que trancou ali. A coluna política do meu colega João Ávila, e ele também disse lá que um telefone de um político conhecido da região foi apreendido, também não disse quem. Daqui a pouco aparece o nome do político, daqui a pouco aparece o nome dessas pessoas, né, que aqui eu me refiro, mas eu vejo isso muito também como preocupante para o cenário eleitoral.
uma possível impugnação de alguma candidatura. Talvez isso venha a acontecer. Está falando de Novo Hamburgo? De Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brasil, América do Sul. Olha, e outra coisa, Rodrigão, que me deixou muito também, como o Pires disse, né? Entender a cabeça do eleitor parece difícil. Essa semana um leitor meu me veio perguntar e disse assim, pá, segundo turno aqui em Novo Hamburgo vai ser difícil, né? Não tem. Vai ser difícil ter, né? Não vai ter mesmo, né? Vai ser difícil, né? Vai ser difícil. Mas acho que quem não vive e gosta da política acaba não acompanhando como é e por que são as coisas. Né? E Rodrigão, me autoriza também dar uma citada nesse âmbito também, agora saindo um pouco dessa classe de desistências, nós teremos nomes para o legislativo que também podem definir a política. E nomes que estão voltando este ano, que são nomes importantes. Ito Luciano é um nome importantíssimo para a história política de Novo Hamburgo. Desde o princípio, lá, digo 1990, para mim é princípio, até os anos atuais, eu sempre brinco, aqui em Novo Hamburgo nós temos duas famílias que elas têm um poder na política, têm um poder na mão, né? A família Lucas e a família Luciano, né? As famílias do L. Então, são duas famílias que têm uma importância relativa aqui em Novo Hamburgo dentro da política. Estão aliadas junto com a prefeita Fátima. Obviamente. São duas famílias do L que estão aliadas à prefeita Fátima Daut. E daí tu vê, né, Rodrigão? O Ito Luciano já foi prefeito interino. Já foi quantas vezes vereador? O filho já foi quantas vezes vereador? Já estiveram os dois juntos na Câmara, né, Rodrigão? Não. Não tiveram? Então foram anos diferentes, né? Claro, 2012, tá certo. Mas... Lembrando que o ex-vereador Ito Luciano também teve, por algum período, afastado por conta de também estar enquadrado, né? De ter sido 8 anos. Os direitos políticos cassados, né? E Rodrigão, daí a gente fala do filho Dacho, né? Vereador também, algumas vezes aqui em Novo Hamburgo, secretário da Saúde, já ocupou outros cargos na prefeitura. Então, quer dizer, são pessoas que têm nomes importantes. Eu estava conversando com uma pessoa muito forte lá no bairro Canudos, um líder social, e ele disse, é inegável dizer que Ito Luciano não tem um poder político ainda muito grande em Novo Hamburgo, e principalmente no bairro Canudos e em outros bairros da cidade. Então, são nomes aqui em Novo Hamburgo que têm essa importância política, que são pessoas que estão envolvidas ali. O Martin estava aqui ontem, o Martin, em 2017, eu acho, fez uma matéria afirmando, né, o título da matéria era O Poder da Família Luciano na Política de Novo Hamburgo. Então, eu acho que evidencia um pouco desse comportamento, mesmo que a gente possa, talvez, negar que são pessoas que não tenham uma importância para definir as eleições. Mas, sim, tem um grande dedo ou um grande pé para definir essas eleições. E, claro, outros nomes também, né, Rodrigão? José Ayrton dos Santos, também um nome muito importante, como tu disse, fez 28 mil votos na eleição passada. Então, quer dizer, eu acho que os nomes que estão aliados ao legislativo ou não, ou algum poder ou não, podem fazer diferença, os apoios podem fazer diferença nessa eleição. Muito bem. O que tu está enxergando desses 6 candidatos aí, hein? Chegaram esses 4, sobretudo, com apesar das convenções serem diferentes, um pouco estranhas, assim, né? Por conta da pandemia, todo mundo se cuidando muito, né? Mas os candidatos chegaram com muita vontade. Sim. A militância vai acompanhar essa vontade, hein? Ou vai ficar meio morna a coisa nos próximos dias, hein? Não sei. Não sei se vão vir tão fortemente assim. Se a gente vai ter muita grana para trabalhar e também vão ter todos os pudores por conta da pandemia, assim. É justamente isso que eu ia tocar. Eu ouvi isso lá na convenção do PSDB no sábado, que a campanha na rua da prefeita Fátima Daut também vai ser muito marcante, como a dos outros candidatos. Tem candidatos já indo jantar, tem candidatos já indo almoçar, tem candidatos já indo fazer passeio, tem candidatos indo visitar, isso tudo já está acontecendo em Novo Hamburgo, mesmo antes do dia 27. Então, até porque eu acho que já está autorizado isso. A pré-campanha pressupõe isso. Uhum. Isso. Então,
mesmo que a pandemia imponha isso, é obviamente que a gente vai ver esses encontros, esses eventos, não esses eventos como existiam anteriormente, aqueles almoços no CTG, por exemplo, aqueles comícios que existiam, mas sim, vamos ter, né, o candidato batendo na porta, vamos ter também as carreatas, acho que as carreatas políticas, até acho que a prefeita Fátima, em 2016, aquele caminhão da família Redecker, com o som que passava por Novo Hamburgo, teremos também isso, acho que nessa eleição. Então, eu acho que talvez a militância presencial, como nós tínhamos, ela não esteja tão presente como estava em 2016. Mas, com certeza, os candidatos, eles são espertos, eles vão achar um jeito de fazer campanha. Algum jeito eles vão ter que achar de fazer campanha. Eu retiro meu voto no Fernando Rodembusch, no Partido da Cultura aí, e só recoloco eles que me pagar um almoço, tá, Fernando? Agora é período eleitoral, quero um carreteiro, um mocotó, um churrasco. Um carreteiro, porque o arroz está bem legal agora, é o momento, né? Tem que pagar o Cavani. Salchipão, tá valendo, salchipão, né? O famoso salchipão das campanhas. Ô, Dudu, não vamos enxergar, então, nessa eleição, a vereadora Patrícia e a prefeita Fátima no mesmo caminhão, Dudu? Não. Olha, está rolando uns vídeos nas redes sociais aí da vereadora Patrícia e da prefeita Fátima, uma dando a mão para outra, uma abraçando a outra. Eu acho que isso é muito relativo na política, sabe? Quem está lançando isso, hein? Quem está querendo fazer essa intriga aí, hein? Botar mais água quente ainda nesse caldeirão fervendo? Obviamente, nós temos aí nomes ligados ao Republicanos, né? Ao Rodrigo Zucco. Eu acho que são esses 3 nomes mais, sabe, que estão discutindo e debatendo, mesmo que uns não possam dar tanto pressuposto. Mas olha só, a candidata Patrícia E aí estão deixando o ex-prefeito Tarcísio correr solto. Me permita. Agora, né, a candidata Patrícia Beck. A vereadora até 31 de dezembro, tá? Isso. Ela divulgou um vídeo agora à tarde com a seguinte pergunta: sou de direita ou sou de esquerda? Após todas essas acusações envolvendo ela. Tá aqui. Deixa eu mostrar para vocês o vídeo. Recebi ele agora à tardinha, não sei se está aparecendo. Está falhando eu, né? Não, tá falhando. O teu chroma key tá aí falhando. Não tá esse fundo aí é muito conchinchim. Não funciona. Mas ela ataca nesse vídeo, viu, Rodembusch, Rodrigo e Eduardo? Ela diz que ela está muito decepcionada com a posição de algumas pessoas aqui em Novo Hamburgo, acusando ela de ser de esquerda, que ela nunca mentiria. Então, quer dizer, é isso que a gente vai ver nas eleições também, né, Rodrigão? Esses ataques pessoais muito fortes. Mas vamos falar um pouquinho nós 4 sobre isso aqui. Importa para o povo se as pessoas são de esquerda ou de direita, hein? Mas claro que não. Mas é claro que não. É evidente que não. É de esquerda ou de direita para escolher o voto? Assim Rodrigão, como... o presidente da República foi eleito em cima disso, né? Tu acha que exclusivamente do discurso, mas ele era anti-esquerda ou ele era antipetista diretamente, Pires? Mas era exatamente isso. Tinha que ser contra o PT, que era da esquerda. Ele pegou o PT como se fosse da esquerda e ele da extrema direita e dizendo claramente que era contra a esquerda, contra os esquerdopatas, né? Ele cansa de falar isso e foi eleito assim. Eu me canso disso, por isso que eu Pois é, tu não entra nesse discurso, tu não é nem favorável de um lado extremo e nem do outro extremo, né? O voto é na pessoa. Será que o povo não pensa mais ou menos que nem tu? Eu não quero saber se esse cara gosta muito de mamão ou de banana. A gente gosta de salada de fruta aqui, não importa qual é a fruta que tá dentro da salada de fruta. Será que não é por aí, hein? Eu costumo votar na pessoa, naquela pessoa que eu confio, conheço e vi que fez algo pela cidade. É nessa pessoa que eu vou votar. É uma boa de pessoas desse país. Que é, Fernando? 1 milhões de pessoas nesse país vão votar não em partido, vão votar nas pessoas.
E em ideologias, Fernando? A ideologia já foi para o saco. Então, também tenho a impressão que as pessoas não estão preocupadas nesse debate que se faz raso, assim, né? Ok, talvez o antipetismo ainda vá ter muito reflexo agora, mas o antibolsonarismo, em que pese, hoje, né, saiu uma importante pesquisa que pela primeira vez mostra o presidente Bolsonaro com mais aprovação de ótimo e bom do que reprovação de ruim e péssimo, né? Primeira vez que ele está mais bem avaliado do que mal avaliado, né? Desde o início do seu mandato, né? Então, talvez o anti-bolsonarismo tenha diminuído o seu reduto, mas eu acho que é muito mais essas pessoas de meio que não estão preocupadas com o debate ideológico, né, Fernando? Não, com certeza. Eu tenho uma outra pergunta. Vão ter aquelas enquetes também? Vão acontecer, hein? Enquete não pode ser divulgada, né? Ela não pode ser divulgada. Não, enquete não tem rigor científico e não podem ser divulgadas. Os partidos fazem trackings, né? Que são mini enquetes diárias em pontos de fluxo da cidade, no paradão ou nas esquinas de ruas, de bairros da cidade, né? Mas isso é para consumo interno. Datafolha, porque não pode nada, então é isso. Data Dudu News não pode. Não, achismos que não tem um rigor científico não pode. A pesquisa, para poder ser divulgada, ela tem que ser registrada no Tribunal Regional Eleitoral, ela tem que ser apresentado o seu rigor científico para ter alguma validade, né? E aí, bom, vamos combinar que invariavelmente as coisas ficam bem próximas, assim, a gente tem discrepâncias em pesquisas desde lá da eleição de Olívio Dutra, em 1988, a gente viu discrepâncias, né? Quando ele não era apontado e acabou sendo o eleito. Agora, a maior parte das vezes, a gente tem pesquisas que mostram no mínimo um comportamento do eleitor. A gente não consegue, às vezes, pegar, quando ela é isolada, o comportamento de subida de um candidato, de descida, ou de estabilidade de um candidato. Mas os partidos, pela sua frequência com que fazem essas mini pesquisas, né? Esses trackings, essas enquetes, que tem alguma cientificidade realmente, né? Mas são só um indicativo de como está aquele candidato naquela região, como está aquele candidato com aquela classe social, com aquela idade, com aquela faixa de graduação, né? De escolaridade, né? Isso sim, né? Senhores, fala, Fernando. Só colocar uma questão para vocês, eu não sei se vai fazer o comercial agora ou não, Rodrigo. Não, estamos chegando já ao final, encaminhando o final do programa. Já. Não, mas só na questão da pesquisa, né? Isso influencia o eleitor a votar em quem está na frente? Eu acho que ela influencia, sim, ela influencia. Inclusive, eu acho que ela influenciou negativamente na eleição passada, e falava ainda hoje com um amigo, ou foi ontem, enfim, que no último pleito a gente tinha Paulo Ritzel o tempo todo na frente, em todas as pesquisas. A gente da imprensa, né, acompanha um pouco mais os bastidores e sabe o que está rolando, então a gente acompanha, acaba vendo como estão os trackings, como estão as pesquisas que são para consumo interno, que não são feitas para publicação, né? Publica quando ela está muito boa para o candidato. E aí eu recordo que Paulo Ritzel aparecia em primeiro lugar, a Fátima ali próximo, o Ayrton próximo, e o Luiz Lauermann, então prefeito da cidade, candidato à reeleição, bem abaixo. E o Paulo Ritzel publicou essa pesquisa, né, orientado por seus assessores, enfim, publicou a pesquisa no Jornal NH no dia do debate da Vale TV, na quinta-feira. E aquilo ali, ao invés de dar o efeito de up para a campanha dele, deu o efeito de afundar. Porque as pessoas que queriam muito votar na prefeita Fátima, por exemplo, e queriam escolher, porque até aquele momento as pessoas diziam assim, não, vou votar nesse aqui porque eu acho que ele vai tirar o que está lá na prefeitura hoje. A partir da divulgação daquilo ali, olhando o número do Luiz Laumer lá embaixo, né, com menos de 20%, distante desses outros candidatos, a pessoa pensa assim, não, se ele lá já está resolvido, o meu voto não vai fazer diferença, eu posso votar em quem eu quiser. E aí que a prefeita Fátima deu um sprint final e chega em primeiro lugar. Então, eu acho
estrategicamente, né, os marqueteiros têm que olhar para isso com muito cuidado. Assim como na eleição anterior, na eleição suplementar, uma pesquisa realizada pelo novohamburgo.org, pelo nosso portal de notícias, né, que desde 2006 lá a gente mantém na nossa cidade, a gente apontava numa cobertura que nós fizemos junto com a então TVNH, eu ainda não estava na TV, mas junto com a TVNH, junto com o novohamburgo.org e junto com a revista News de São Leopoldo, do meu amigo Kleber Martin, né, a gente publicou a pesquisa, apresentou os números dela, e ela dava o Luiz Lauermann crescendo, inclusive, em relação à eleição, aos números que Tarcísio Zimmermann tinha feito na primeira eleição, que foram anulados, né? E o que aconteceu foi exatamente isso. Na eleição suplementar, o Luiz Lauermann ganha, aumentando a votação de Tarcísio Zimmermann. Então, eu acho que a pesquisa ela é uma faca de dois legumes, Eduardo Pires, como diria a pessoa que tem. Um velho deitado, né, Fernando Rodenbusch? Muito bem, senhores. Vicente Mateus. Por exemplo, Vicente Mateus. Teremos a oportunidade de conversar muito sobre política nos próximos meses, nos próximos 2 meses. Faremos vários programas especiais dentro da nossa Vale TV. Dudu News já está contratado para estar mais tempo conosco dentro da Vale TV. O Fernando Rodenbusch e o Eduardo Pires, com certeza, a gente conta muito com a sua experiência. Desde quando tu acompanha as campanhas eleitorais, Eduardo Pires? As eleições municipais? Desde 1994. Desde 1994. Trabalhando diretamente com campanhas políticas, não em cobertura de campanhas políticas. Eu trabalhei em 2005, 2006, 2008 e 2010. Sabe diretamente muito na organização de campanha. De política. E é um valor, tem muito valor para a nossa Vale TV. Contamos muito com essa tua experiência também, viu, Eduardo Pires? Ao longo desse processo, onde nós vamos discutir muito as cidades onde a nossa Vale TV está diretamente inserida, até chegar, claro, 15 de novembro, onde, se Deus quiser, a nossa Vale TV... Estamos exatamente há 2 meses, onde a nossa Vale TV, de novo, né, Fernando Rodenbusch, vai dar um show de cobertura. Eu lembro do Fernando em Estância Velha, na última, pegando aqueles... Oi? Eu sou pé quente, hein? Aonde eu lembro do Fernando que pegou lá e foi entrevistar a Ivete Grade e o Luciano Kreff. Ninguém abraçado neles, né? Porque ninguém apostava na eleição deles na cidade. Estavam lá quietinhos e tal. O Fernando foi lá, abraçou eles, fez uma entrevista com eles, mostrando o outro lado de quem já estava quase tirando a toalha, né? Mas ainda acreditando que seriam vitoriosos. E o Fernando antecipou, na verdade, uma eleição que fatalmente aconteceria no final daquele dia lá. Coisas da política, né, Fernando? Histórias que a gente tem para contar aí, que nós vamos poder contar ainda muito mais histórias a partir desse pleito. Se Deus quiser, podendo contribuir muito com as cidades onde a gente está inserido, na discussão das cidades que a gente quer, para ser cada vez mais feliz com as pessoas que nós amamos. Dudu News, teu ponto final. Olha, eu acho que nós temos que prestar muita atenção agora nos próximos dias, porque agora oficialmente nós temos os 6 nomes à Prefeitura de Novo Hamburgo. Me permita, Rodrigão, para encerrar o nosso programa, repetir esses 6 nomes: Fátima Daut, Tarcísio Zimmermann, Patrícia Beck, Rodrigo Zuc, Paulo Ritzel e Felipe Miller na linha de frente, e como vices, respectivamente, Márcio Yuders, Carla Atkinson, Felipe Oliveira, Juliano Souto, Marlene Canci e Jefferson Alexandre. Então estão aí. E o Fernando Rodenbusch aposta em mais um candidato ainda, né, Fernando? O Partido da Cultura. Não, o Fernando tem outro nome. Tem outro nome aí, tá chegando aí, Dudu. O Evandro Pedroso? Isso. Deve ser candidato também, é isso? Pelo PROS? Muito bem. Isso mesmo. E na próxima segunda-feira, né, Dudu, nós já temos reunião com os candidatos para definir as datas e o formato das entrevistas, dos debates na nossa Vale TV. Fernando Rodenbusch, teu ponto final.
Tu não pergunta para mim, né? Desde quando eu acompanho a política, né? Eu acompanho desde 1900 de outubro. Eu ia dizer que era Guaraná com rolha. Eu achei que era Guaraná com rolha. 1900 e Guaraná com rolha, não? Não, é que as eleições sempre acontecem em outubro, normalmente, né? Então, eu acompanho desde 1900 de outubro. Agora, desde 1964 que eu acompanho. Imagina que data... perigo! Que perigo! No Bush foi a do Dom Pedro I. Isso. Não, ele fez a cobertura ao vivo da chegada do Pedro Álvares Cabral aqui no Nordeste. Tá vendo com o microfone lá? Vai ser uma grande hemorragia de satisfação, mais uma vez, acompanhado. Estou realmente bastante curioso e acho que vai ser uma eleição bastante concorrida, com toda certeza. Boa sorte a todos os candidatos. Agora eu fui bem político, né? O Rodrigão, nós paramos de ouvir ele, eu acho. Ficou minha rede aqui. Eduardo Pires, teu ponto final. Não compreendo o que estás a falar. Tchau. Eduardo Pires, para fechar meu ponto final aqui, parabéns pelo baita programa de ontem, tá? Debate bola, show. A gente adora te ver. A gente ficou feliz demais com tudo que tu trouxe e provocou ao longo da pandemia. Mas te tem em estúdio com aquele time de ontem, foi bom demais. E eu vi que o povo também estava com saudades de ti, porque a audiência foi maravilhosa, hein? Repercutindo Rio Grande afora, hein? Gente de primeira qualidade no nosso cenário do futebol, né? Um abraço, senhores. Cavani. Tchau. Tchau, Cavani. Agradecendo demais o carinho da sua audiência, mas, sobretudo, ao nosso telespectadores, sua audiência. Nós ficamos por aqui, voltamos amanhã a partir das 21 horas com vocês. Até lá.